Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ocorreu um debate acalorado entre os progressistas e a direita. De um lado, os deputados de esquerda, representados pelo PSOL, defendendo a liberação do uso de drogas, e do outro lado, os deputados conservadores, se posicionando totalmente contra essa medida. Olá, eu sou Ricardo Reban e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Os deputados do PSOL, em especial Samia Bonfim e o pastor Henrique Vieira, insistem em argumentar que a liberação das drogas evitará que os pobres e negros das periferias sejam presos em massa. Mas esses argumentos foram prontamente rebatidos e lançados por terra. Veja o vídeo. E, geralmente, hoje, ainda que não seja crime o uso de drogas, mas é identificado como traficante quem? O jovem negro, morador da periferia, aquele que não tem direito de defesa, que tem como único testemunho o policial que fez a apreensão. Queria dizer também, para aqueles que se preocupam, isso também está escrito no relatório, com as consequências dos crimes que são cometidos para que se possa usar a maconha no Brasil, ou seja, furto, roubo, etc. Bom, isso acontece, na verdade, com qualquer mercadoria no Brasil, né? Tudo que é mercadoria que as pessoas não conseguem adquirir com o seu próprio dinheiro, muitas vezes acontece isso. As pessoas roubam, elas cometem furtos. Essa é a realidade, sobretudo num sistema em que tem muita gente que não tem dinheiro no Brasil. Quando a maconha, ela é vista como mercadoria, isso é uma consequência. Essa lógica do crime que permeia ela. Agora, quando ela é vista como ela deveria ser de fato ser vista, como é vista em uma série de países, como uma planta que ela é, eu lhes digo que plantar o autocultivo é a melhor solução para combater essa criminalidade que as senhoras e os senhores dizem estar preocupados, porque daí a maconha não se torna mais uma mercadoria em que as pessoas precisam consumir, inclusive hoje recorrer ao tráfico ilegal para que possam consumir. Que a atual política de drogas é cara, ineficiente, provoca encarceramento em massa, violência policial, genocídio sobre a juventude negra, pobre, das periferias e favelas do nosso país, e não reduz a demanda. Então, além disso, é absolutamente ineficaz. Daí vem uma proposta que busca reforçar toda essa lógica fadada ao fracasso, inclusive criminalizando na prática o usuário. Num país que é preciso dizer, estruturalmente racista, que pessoas negras, especialmente pobres e da favela, da periferia, mais facilmente são criminalizadas e tipificadas por tráfico. Portanto, essa PEC tende a reforçar essa lógica abusiva, lesiva, letal, fatal, hipócrita e cara, que não lida com o sofrimento quando há uso abusivo. Ninguém está romantizando o uso abusivo. Debater nessa comissão. Como já foi dito aqui, o Senado Federal já aprovou essa PEC, uma votação que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, no qual eu já adianto que o que nós estamos tratando aqui é fixar na Constituição algo em que nós possamos ter a certeza de que legislar sobre esse tema será função da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e não da interpretação do Supremo Tribunal Federal, dando a condição de definir a quantidade de descriminalização da droga acontecendo, a quantidade de droga que cada um pode carregar. As pessoas, e eu estou escutando o debate aqui, eu acho que elas se iludem um pouco em relação a o que de fato trará de resultado se nós não aprovarmos esta garantia constitucional. Primeiro, as pessoas podendo portar, sendo descriminalizadas 10, 15, 20 gramas, 100 cigarros de maconha, essas pessoas elas vão estar muito mais do que está hoje, estimulando as facções criminosas e o crime organizado, que vai ter o aumento de demanda da entrada das drogas no Brasil,
para poder distribuir livremente à frente das escolas, distribuir livremente nas ruas movimentadas das cidades e em plena luz do dia, sem se preocupar com as autoridades policiais o prendendo ou o repreendendo, porque eles terão a condição de poder andar no bolso com a sua quantidade mínima legal de drogas, sendo que se vai liberar o consumo, mas nós vamos proibir e manter proibido a entrada de drogas e a comercialização aqui no Brasil. Ou seja, como é que tu libera um produto em que é proibida a comercialização e a produção no Brasil? Eu não consigo entender um nexo da liberação de um produto e descriminalizar o uso das drogas. O que está sendo tratado aqui é a ampliação das cracolândias para todas as capitais brasileiras e para grandes municípios do Brasil, aonde nós vamos ter concentração de usuários de droga, trocando, vendendo, comercializando essas drogas livremente. E aí, virados zumbis, como nós vemos na Cracolândia, que saem correndo, invadindo lojas com arrastões, assaltando pessoas, sem respeitar lei alguma, pessoas dependentes químicos que serão estimulados à ampliação dos dependentes químicos, e não é nenhuma novidade, porque nós estamos vendo isso naqueles países que já liberaram, que já descriminalizaram o uso das drogas. Essa é a grande realidade. Nós vamos legalizar o que é ilegal no Brasil. Esse é o primeiro passo, de legalizar o que é ilegal. As facções aqui falaram, nós vamos, se nós aprovarmos essa PEC, nós vamos aqui beneficiar os traficantes. Ao contrário, se nós não aprovarmos a PEC, que nós vamos beneficiar os traficantes, porque eles vão estar livres para comercializar. Ou alguém acha que o traficante de droga, ele vai andar com uma mala ou com uma bolsa cheia de droga distribuindo? Não, ele vai colocar num canto escondido e vai estar com a posse das suas 10, 15 gramas que é descriminalizado, e ele vai vender para um, volta para lá, vende para o próximo, e assim ele vai atingir muito mais as crianças, os adolescentes, incentivando essas pessoas a se tornarem viciados em droga, dependentes químicos, e principalmente ampliando a criminalização no Brasil, o aumento de crime e de resultados. Nós estamos aqui, colegas parlamentares, com uma missão muito importante, que é a defesa da família, que é a defesa da saúde pública, que é não descriminalizar as drogas, ou na defesa daquelas pessoas que acham que descriminalizar as drogas é um grande feito, que acham que descriminalizar as drogas é uma coisa muito importante para o Brasil. Vale lembrar que quem sustenta as facções criminosas e os crimes organizados do Brasil são essas pessoas que gostam de fumar, como é que chamam, o seu cigarro de maconha, o seu baseado, que estão muitas vezes na sua casa, tranquilos lá, querendo fumar a sua droga. Eles estão sustentando o crime organizado, eles estão sustentando o roubo, e os que estão gritando aqui atrás da mesma forma defendendo. As pessoas que defendem são os que sustentam o crime organizado. Eu fico impressionado que a esquerda comunista aí se colocou foi a questão de discriminar cada vez mais o pobre negro da periferia. Porque eles acham que só o pobre e o negro usa droga. Que absurdo! Vocês deveriam usar outro argumento para tentar colocar de pé a proposta de vocês de destruir família. E não jogando na costa do pobre e do negro. Porque eu tenho certeza que milhares de mães e pais, uma hora dessa, pobres e negros, estão desesperados com o posicionamento de vocês, inclusive das pessoas que vocês pagam para vir fazer lobby aqui, e que são verdadeiros zumbis, e estão caminhando para isso.
Este é o absurdo que vocês da esquerda tentam fazer para tentar ir de encontro a um projeto que vai sim ajudar muito esse país a evitar que a nossa juventude caia no mundo da droga, que destrua a família, que destrua a sua personalidade, a sua moral, o seu caráter e que nunca possa constituir novamente uma família, porque não tem condições. Ou vocês estão alheios ao mundo e a esse país e não assistem a televisão para ver o que acontece na Cracolândia? É impressionante, Bilinski, como a gente vê o pessoal da esquerda, que certamente muitos deles que ficam nos seus apartamentos tomando copaço de uísque, fumando cachimbão da maconha, estão aqui a favor para que possam fazer com que o projeto não seja aprovado. Questão de saúde, sim, aprove o meu projeto na Comissão de Saúde para que a gente implante centros de recuperação e possa ajudar a nossa juventude. E não quero liberar droga. O argumento da deputada Sâmia Bonfim do PSOL é simplesmente inacreditável.